acaba gerando algumas dores no corpo, não é verdade? Às vezes ali no pescoço, na coluna. Então eu vou te falar sobre a quiropraxia. A quiropraxia faz com que o paciente tenha um melhor funcionamento articular. Essa técnica prepara o corpo para lutar contra o estresse do dia a dia. Hoje nós vamos falar sobre a quiropraxia, que tem como foco a coluna vertebral. E para isso, eu vim até o Centro de Estética Mirabilis. Então, assim, como é que se dá o tratamento através da quiropraxia? A gente faz na primeira consulta uma avaliação do paciente e a gente detecta pequenos desalinhamentos articulares, né? Então, seja no ombro, no cotovelo, no quadril e principalmente na coluna. As nossas articulações, elas permitem, então, o movimento, tá? E muitas vezes em função de queda, de acidente ou de problema postural, tensão, por exemplo, porque o nosso músculo se prende nos nossos ossos, essa articulação ela não vai movimentar como ela deveria. Ela perde sua mobilidade ou até mesmo ela sofre pequenos deslocamentos. E quando isso acontece, gera um processo inflamatório e o paciente tem dor. Então, através da quiro, a gente busca detectar esses desalinhamentos e, através da manipulação, corrigir, devolver a mobilidade normal dessa articulação. E um dos problemas mais dolorosos de todos, a hérnia de disco, também pode ser tratada com quiropraxia. A hérnia de disco, na verdade, é uma condição muito comum, né? E muitos pacientes acabam vindo até a quiropraxia porque já tem um diagnóstico de hérnia de disco, né? A gente avalia, então, através da ressonância. E a hérnia, como qualquer outro tratamento, por exemplo, fisioterapia, tratamento medicamentoso, ela não vai sumir com o tratamento da quiropraxia, mas através das manipulações, através do tratamento, esse paciente consegue um alívio até, muitas vezes, remissão total da dor com o tratamento da quiropraxia. Problemas respiratórios, menstruais, fibromialgia, quiropraxia neles. Partindo da nossa coluna vertebral, a gente tem o que a gente chama de nervos, tá? Então, esses nervos, eles vão para todas as partes do nosso corpo. Por exemplo, as nossas mãos, para as nossas pernas, para o coração, o intestino e o pulmão. Então, muitas vezes esse paciente ou essa pessoa, ela pode ter um problema respiratório, ela pode ter um problema intestinal, ela pode ter cólicas, amenorreia, né? Em função de uma disfunção na coluna e esse nervo acaba mandando essa informação incorretamente e o paciente vai sofrer desses problemas, na verdade. Para escanear a coluna, a quiropraxista usa este aparelho aqui. Então, através da quiropraxia, a gente também utiliza esse aparelho, que é chamado de termodiagnóstico, né? Então, a gente passa ele na coluna vertebral e onde tem qualquer tipo de disfunção, né? Então, essas alterações de mobilidade na coluna, esse aparelho ele detecta através de diferença de temperatura. Então, ele possui esses dois sensores, né? E a gente passa por toda a coluna do paciente e ele projeta uma imagem no computador. Então, a gente consegue ver onde estão as alterações mais importantes na coluna do paciente. E depois de tudo avaliado, hora de pôr tudo em seu devido lugar.
tratamento para os pequenos também. Crianças desde o nascimento, né? Então desde recém-nascida é bem importante. Muitas crianças elas ficam mal posicionadas no útero ou um trabalho de parto muito prolongado, né? E isso acaba tendo interferências na coluna. Então, por exemplo, crianças que as mães se queixam que ela só mama de um lado e não mama do outro, né? Muitas vezes isso pode ser uma alteração na cervical. É a mesma questão que a gente muitas vezes que está com torcicolo, a gente não consegue girar o pescoço. E a criança acontece a mesma coisa, então ela tem preferência por mamar de um lado, porque o outro lado dói. As questões também que a gente chama de plagiocefalia, que são alterações então do formato do crânio, também por uma má posição ou uso de fórceps, né, então durante o trabalho de parto. E depois, então, em função de cólicas, de problemas respiratórios, essa criança pode sim receber o tratamento. No primeiro ano de vida, a coluna ela tem toda a formação, então, das curvaturas normais e 50% do seu crescimento total. Então, qualquer disfunção que essa criança vai ter no primeiro ano de vida, isso vai refletir nessa pessoa na vida adulta. E a Mirabilis, a clínica que a gente viu agora, preparou um combo bem especial para vocês que nos assistem. É só você adquirir um pacote de massagem relaxante que ganha totalmente de graça uma sessão de quiropraxia. Então o que você vai fazer? Vai entrar em contato pelos WhatsApp 99956-3291 ou 99809-7764. Falando que você quer este combo especial e as meninas já vão ali te orientar como vai funcionar tudo direitinho. Não perde tempo e pare de se incomodar aí com dores no corpo. A quiropraxia está aí e pode te ajudar e muito. E claro, é sempre muito bem-vinda com uma massagem relaxante, não é mesmo? Então anota os números aí e já pode mandar mensagem. 99956-3291 ou 99809-7764.